Olá, graça e paz. Hoje vamos começar com a Escola de Apóstolo. Vamos fazer um ensino sobre quais são os critérios para ser um apóstolo do Senhor Jesus Cristo, quais são os perfis, quais são as características, temperamentos de uma pessoa que tem um perfil apostólico, amém? Irmãos, já desde agora eu digo que se você é novo na fé, se você não tem conhecimento da palavra, ou se você é aquela pessoa que acredita que somente dentro do seu aprisco, dentro da sua placa doutrinária, é que você tem comunhão e salvação, e que irmãos que congregam em outras denominações, eles não têm parte contigo, eu já peço que você nem assista esse vídeo. Esse vídeo é para aqueles que realmente têm revelação do corpo de Cristo e que entendem que a salvação e a justificação se dá pela fé em Jesus Cristo e não por uma placa de igreja. Nós não pregamos placa de igreja aqui. Então, se você é uma pessoa madura na fé, que tem entendimento disso e que tem um coração desejoso para ver a noiva do Cordeiro será arrebatada, então você fique até o final. Amém? Vamos falar de Lucas capítulo 6. Vamos ler o versículo 13. Diz assim: quando já era dia, o Senhor chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. A palavra apóstolos, na sua tradução grega, ela tem a mesma pronúncia, apóstolos. Ela significa enviado. Alguém que foi comissionado para algo especial. Então, um apóstolo nada mais é que alguém que tem uma missão. Todo apóstolo é, por natureza, um missionário. Embora nem todo missionário tenha um perfil e um chamado apostólico. Os irmãos estão entendendo? Mas toda pessoa que tem chamado ministerial para apóstolo, ele é, por natureza, um missionário. Então já vamos deixar claro aqui uma coisa, que uma pessoa que tem um chamado apostólico, ela não é apegada ao material. Tem pessoas que, eu só vivo bem se eu viver perto da minha casa, perto dos meus familiares, perto dos meus parentes, dos meus irmãos da minha igreja materna. Irmão, se você é assim, você não tem chamado apostólico. Talvez você possa ter, mas o Senhor vai ter que trabalhar muito na sua vida para te desapegar do natural, do terreno. Se vocês lerem Gênesis 13, no versículo 14, a maldição da serpente era essa. Você rastejará sobre o teu ventre e se alimentarás de pó todos os dias da sua vida. O que representa o pó? Representa a matéria, representa o natural. Quando Satanás tentou Jesus, a terceira tentação no livro de Mateus, se não me engano, no capítulo 4, a terceira tentação foi que Satanás ofereceu toda a glória e riqueza do mundo para que Jesus o adorasse apenas uma vez. Mas Jesus disse: arreda, Satanás, somente ao Senhor teu Deus adorarás e somente ao Senhor teu Deus prestarás louvor. Aqui no capítulo 6 de Lucas, se os irmãos lerem na sequência do capítulo 6, vocês vão ver que Jesus fala no versículo 20, abençoados sois vós os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Lucas 6, 20. Então o que significa isso? Pobre não está falando somente de pobre espiritual, né? Até porque quem anda no espírito não é pobre, é rico espiritual. Está falando de pobre que é alguém desapegado ao material. Jesus disse para o jovem rico, não adianta nada você observar toda a lei se você é apegado na riqueza. Então faz o seguinte, se você quer ser perfeito, você vai, vende tudo que tem, dá aos pobres, depois vem e me segue. O que o jovem rico fez? Foi embora. Em contrapartida, Zaqueu, o publicano, um homem de baixa estatura e rejeitado pelos judeus, o que ele disse para o Senhor Jesus sem Jesus pedir nada para ele? Mestre, eu resolvo dar metade dos meus bens aos pobres e se em alguma coisa eu defraudei alguém durante a coletoria, porque ele era um coletor de impostos, né? Eu restituo 4 vezes mais. Então quer dizer, Zaqueu, ele não se apegou ao financeiro, ao material. Zaqueu prometeu a Jesus dar metade dos seus bens aos pobres e restituir qualquer pessoa que ele pudesse ter defraudado, que ele possivelmente possa ter defraudado 4 vezes mais. Ou seja, Zaqueu ali naquele exato momento estava dizendo, o teu reino é muito mais importante que a glória do mundo. Eu pergunto para você, meu irmão, minha irmã que está assistindo esse vídeo, o reino de Deus é mais importante que a glória do mundo para você? Você está disposto a ser perseguido por Jesus? Você está disposto a ser rejeitado por pessoas que você gosta, que você admira por Jesus Cristo? Ou você só quer a fama e a fortuna? Ou você só quer ser reconhecido e aplaudido? Você só quer o like na rede social? O que você busca em Cristo? Porque, irmãos, a minha glória, ela não virá na terra, ela virá lá em cima, nos céus. Se vocês pegarem Lucas 6 aqui, vocês vão ler mais adiante aqui, ó, no versículo 26.
Ai de vocês quando todos os homens falarem bem de vocês, porque assim faziam seus pais com os falsos profetas. Ou seja, se você quer viver uma vida em Cristo, você vai ser perseguido. O mundo vai te perseguir. Agora, irmãos, se você está sendo perseguido, que não seja como um caloteiro, como um ladrão, como um fofoqueiro, como uma pessoa ruim. Que você realmente esteja sendo perseguido como uma pessoa cristã. O que é ser cristão? Jesus ensina nesse capítulo 6 também. Logo depois que ele separa os seus apóstolos, ele começa a dar instrução para os 12. E ele diz, se vocês não amar até os inimigos de vocês, que recompensa vocês vão ter? Se vocês tratarem bem só quem trata bem vocês, os do mundo, os ateus, fazem a mesma coisa. Vocês têm que amar os inimigos e abençoar quem persegue vocês. Se te baterem numa face, vocês têm que oferecer a outra. Quem faz isso hoje? A gente diz que ama as pessoas que nos perseguem, as pessoas que nos difamam, as pessoas que nos distratam. Mas, irmãos, que amor é esse que não quer comunhão? Você ama seu filho, sua filha, seu esposo, sua esposa? Você ama seu pai, sua mãe? Sim ou não? Se você ama, você quer ter por perto. Se você ama seu inimigo, como é que você quer que esse inimigo esteja bem longe de você? Que amor é esse hipócrita que você está tentando enganar Deus? Porque de Deus não se zomba. Tudo que a gente semeia, a gente colhe. Isso está lá em Gálatas 6,7. Então aquele que quer ser um apóstolo, que realmente tem um conceito, que tem um perfil, um chamado ministerial apostólico, ele não é apegado nem ao ego, nem a bens materiais e nem a locais, ambientes. Quando Paulo foi chamado, lá em Atos capítulo 3, para a sua primeira viagem missionária, ele não parou mais depois daquilo. Ele não parou mais. Ele poderia ficar alguns anos, por exemplo, em Corinto, alguns anos em Antioquia, tudo bem. Mas ele ia lá, ele fundava a igreja, ele semeava uma igreja ali, trazia a visão de reino de Deus. Ele fala muito bem sobre isso no livro de Efésios, capítulo 1 e capítulo 12, ele dá ali o conceito resumido do que é a igreja, qual é a finalidade da igreja. E no capítulo 4 ele define exatamente como a igreja funciona organicamente. Ele fala dos 5 ministérios, ele fala por que existem os 5 ministérios, para o aperfeiçoamento dos santos, e assim sucessivamente ele vai explicando para quê? Para que a gente amadureça na fé e não seja mais enganado por homens, para um lado e para o outro, por toda sorte de vento de doutrina. Irmãos, quando Jesus expulsou um demônio, os fariseus olharam para ele e disseram assim, pelo maioral dos demônios é que tu expulsa demônios. Sabe o que Jesus respondeu? Se Satanás espere Satanás, dividido está o seu reino. E um reino dividido não pode existir. Vocês sabiam que em São Paulo existe ou existia uma igreja subterrânea que era satanista? Era uma igreja para adoração de Satanás, de Lúcifer. Eu nunca vi Igreja Universal de Lúcifer, Igreja Assembleia de Lúcifer, Igreja Batista de Lúcifer, Igreja Mundial do Poder de Lúcifer. Eu nunca vi essas placas na porta. É só igreja luciferiana, ponto. Agora, o reino de Deus, que é a igreja, que somos nós estamos divididos em doutrinas, em dogmas, em liturgias, em eclesias, em placas. Aonde, eu sou pentecostal, eu sou batista, eu sou católico, eu sou protestante. Para, irmão! Você é cristão, é Jesus Cristo quem te resgatou do império das trevas. Que história é essa? Que você é isso, aquilo outro? Mas eu não tenho comunhão com aqueles irmãos. Por que não? Porque eles estão na carne e você não. Você é o espiritual da terra. A tua igreja é a santa. Só vai ser arrebatada a tua placa. O apóstolo vem justamente para quebrar essas heresias. Quem tem chamado apostólico, ele não divide reino de Deus. Porque um reino dividido, repitam comigo, não pode subsistir. Não tem poder. Satanás dividiu, esquartejou a igreja e transformou em doutrinas humanas, como o apóstolo Paulo fala sabiamente, tanto em 1 Timóteo como em 2 Timóteo capítulo 4, darão ouvido a ensinos de demônios, se voltarão a fábulas, procurarão para si mestres conforme comichão nos ouvidos. Hoje as igrejas estão assim, eu vou na igreja X, eu não sou bem tratado lá, ou eu escuto uma mensagem que eu não gostei, eu vou para a igreja Y. Mas na igreja Y o pastor ficou me pedindo dinheiro, eu vou para a igreja Z. Para aí, cara. Até quando a gente vai viver assim? Veja, irmãos, se passou 9 minutos do vídeo e eu quero trazer um conceito mais elevado, e a gente não tem nem o básico ainda para começar. Irmãos, vamos se comparar a essas palavras, porque assim, deixem nos comentários se vocês acham que eu estou falando alguma heresia aqui. Eu estou com o coração aberto, a sabedoria lá do alto ela é pura e tratável. Ou seja,
Ela aceita ser corrigida. Eu não sou o dono da verdade. Eu sou uma pessoa que, com 2 décadas de experiência e tendo compartilhado da palavra com diversas congregações, né, eu aprendi que corpo de Cristo ele não se limita à placa. Corpo de Cristo é todo aquele que quer fazer a vontade do Pai. Jesus disse, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Então quer dizer, se eu não guardo os mandamentos de Jesus, eu não amo Jesus. A gente diz que ama a Deus de boca, mas o nosso coração muitas vezes nega o Senhor. Quer ver um exemplo? Uma pessoa te dá uma fechada no trânsito, qual é a tua primeira reação? Abençoar ou amaldiçoar? Esse é só um pequeno exemplo, porque a gente só fala o que tem no coração, queridos. É muito fácil ser crente dentro da igreja onde todo mundo diz, paz, Senhor, meu irmão. Agora, no cotidiano, sobre pressão, sobre batalha, sobre guerra espiritual dentro da tua mente, dentro do teu coração, ali você mostra o fruto. E a árvore se conhece pelo que fala ou pelo que demonstra em fruto? Pelos seus frutos os conhecereis, diz o Senhor. Então, queridos, assim, pessoas que têm perfil apostólico são pessoas que não são apegadas ao material. São pessoas que gostam de viajar. E são pessoas que não estão preocupadas em ficar na vitrine e nos bastidores. O apóstolo Paulo, quando ele ia semeando igrejas, por onde ele passava, ele levantava presbitério e diaconato, pastores, mestres, evangelistas, profetas, pessoas que pudessem dar continuidade à obra de edificação do corpo de Cristo naquele ambiente. E aí Paulo ia edificando mais e mais igrejas entre os gentios, né? Entre a Ásia ali e todas as cidades que ele fez a sua obra missionária. E depois ele retornava para ver como estava o progresso dos irmãos. Mas Paulo, ele não ia para frente de um púlpito mostrar sapiência. Tanto que ele diz na carta em 2 Coríntios, embora eu seja falto no falar, não sou em conhecimento. O que significa isso? Que quando Paulo estava presente, ele era uma pessoa comum. Era uma pessoa simples. Ele estava mais preocupado em ver o pastor, o mestre, o evangelista, os irmãos que foram edificados na obra do Senhor pelo ministério apostólico dele. Ele estava mais preocupado em ver o fruto desses irmãos do que ele se mostrar, porque ele já sabia quem ele era. Ele não precisava provar nada para ninguém. Ele disse, vós sois, as igrejas sois, a minha carta de recomendação. Vós sois os meus filhos na fé, eu vos gerei em Jesus Cristo. Então olha a visão que Paulo tinha. E hoje, irmãos, quem tem chamado apostólico não é aquele que está sempre na vitrine, não é aquele que está sempre na frente das câmeras ou com o microfone na mão. Não, o apóstolo é aquele que fica nos bastidores direcionando a igreja, trazendo luz e revelação do reino para os irmãos e levantando pastores, levantando evangelistas, mestres, o ensino, trazendo a revelação e a visão do reino. Para quê? Para que a igreja amadureça e não fique dependente do ministério do apóstolo, mas seja dependente do Espírito Santo, onde Jesus Cristo é o dono da obra, Jesus Cristo é o cabeça. O apóstolo é só um servo. Quer ver um exemplo prático disso? Vamos abrir rapidinho em 1 Coríntios, no capítulo 3. Irmãos, eu quero deixar claro que nada do que eu estou falando aqui é programado, tá? Eu não tenho roteiro certo, eu não tenho palavra certa, nada. Eu simplesmente abro o meu coração e deixo Jesus Cristo falar. Se você crê que Jesus Cristo fala por meu intermédio, louvado seja o nome do Senhor. Se você não crê, julgue as palavras. Né? Avalie, coloque em realce com aquilo que você já conhece do Senhor, porque eu não sou o dono da verdade, repito, eu sou só um servo. E estou procurando de alguma forma fazer com que você aprenda a depender de Cristo e que você tome posse do seu chamado ministerial e seja útil na obra. Para de ficar procurando pessoas que aplaudam você ou líderes religiosos que determinem e mandem em você, agora eu te chamei para ser um missionário, você vai. Não, amado. A unção que habita em você já vos guia toda a verdade. Se você tem chamado ministerial apostólico, você sente no seu coração que você tem missão para fazer para o Senhor, vá diante do seu líder, diga quais são os seus sonhos, suas revelações, suas visões e tome posse. Para de perder tempo. Por quê? Porque quanto mais tempo você perde, mais tempo Satanás ganha. Nós precisamos edificar a noiva, preparar a noiva para ela ser arrebatada. Jesus Cristo está voltando, amém? Você crê nisso? E você está fazendo o quê para apressar a vinda do Senhor? Ou você está atrasando a vinda do Senhor porque você quer desfrutar um pouquinho mais do mundo? Pensem nisso. 1 Coríntios capítulo 4. Capítulo 3. Versículo 1 em diante. E eu, irmãos, não pude falar a vocês como a espirituais, mas como a carnais, como a bebês em Cristo. Eu alimentei vocês com leite e não com alimento sólido,
Porque até agora vocês não são capazes de suportar. Nem mesmo ainda agora sois capazes. Porque ainda sois carnais. Por que são carnais? Pois havendo entre vós invejas, contendas e divisões, não sois carnais e andais segundo os homens? Porque enquanto um diz, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou batista, eu sou assembleiano, eu sou arminiano, eu sou calvinista, eu sou pós-tribulacionista, eu sou pré-tribulacionista. Não sois carnais? Quem é Paulo? Quem é Apolo? Ministros pelos quais crestes conforme o Senhor deu a cada homem. Eu plantei, Apolo regou, mas é Deus que dá o crescimento. Assim então, nem o que planta é alguma coisa e nem o que rega, mas é Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada homem receberá a sua própria recompensa de acordo com o seu próprio trabalho. Porque nós somos colaboradores de Deus e vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Amém? Olha o que Paulo está falando. Irmãos, vocês não têm que se apegar a mim. Vocês não têm que se apegar a Apolo, vocês não têm que se apegar a placa, vocês não têm que se apegar a líder, vocês têm que aprender a depender da unção que habita em vocês, vocês têm que alimentar o Espírito de vocês com a palavra. Jesus disse, quem de mim se alimenta, por mim viverá. Quem é Cristo? Cristo é o verbo, a palavra de Deus. No início era a palavra estava com Deus e a palavra era o próprio Deus. Ela estava no princípio com Deus. Quem se alimenta da palavra de Deus vive por Deus. Quem se alimenta da palavra de Jesus Cristo vive por Cristo. Por isso que Jesus disse, aquele que ouve e pratica as minhas palavras é como uma casa edificada na rocha. Agora, se Jesus manda você abençoar teus inimigos e manda você amar quem te persegue, você tem feito isso? Porque se você não tem feito, a tua casa está na areia e você vai cair. E é por isso que muitos estão em apostasia, que muitos estão dentro da igreja em mornidão, porque as pessoas elas não estão entendendo qual é a sua função no corpo de Cristo. E essa aula especificamente fala que, se você quer ser um apóstolo de Jesus Cristo, você não pode ser apegado nem a ego, você não pode ser apegado a coisas materiais, tá? Um exemplo bem fácil, um apóstolo é uma pessoa que está sempre em viagem missionária e que não é uma pessoa que fica na vitrine, ao contrário de um pastor, de um mestre, de um evangelista, que o pastor ele tem aquele cuidado de cuidar de um rebanho local, são um pastor local, da localidade local, né? O evangelista tem o encargo de pregar as boas obras do reino. Normalmente um evangelista é uma pessoa voltada ao louvor, ministério de louvor. O mestre é aquele que dá os estudos bíblicos, que tem ali a palavra de ensino. Tem os profetas que vão auxiliar o pastor, né, a se manter na visão. Né? Não havendo profecia, o povo se corrompe. Né? Então o profeta é a boca de Deus, mas o apóstolo é aquele que vai ali e semeia, faz a igreja crescer, vai auxiliando os irmãos até que os ministérios sejam levantados, né? Vai levantar inclusive mais apóstolos através do ministério desse irmão, e depois ele segue viagem, ele não fica ali. Depois de um tempo ele retorna e vê como os irmãos estão. Isso é corpo de Cristo, isso é crescimento e expansão do reino. Isso tem que ser se multiplicado no seu bairro, na sua cidade, no seu estado, no seu país e no mundo. O reino de Deus, o governo milenar virá. A pergunta é, você vai fazer parte ou você está esperando o anjo do céu descer e fazer por você? Porque você tem livre-arbítrio. Deus te concedeu o poder para pisar na cabeça da serpente. E a serpente não habita fora, ela habita dentro. O que nos divide, senão os conceitos racionais, litúrgicos e doutrinários, onde a gente dá pitaco na obra achando que a gente sabe mais que o outro. Aquele que pensa estar de pé, cuide para não cair. Por isso que Jesus disse, o maior tem que servir a todos. Ou seja, servir não é mandar. Servir não é governar sobre os irmãos. Servir é estar disponível 24 horas para que quando o irmão precise, você esteja ali. Nós somos dispenseiros da graça. Vocês querem ver um exemplo? Pregar o evangelho. É meritocracia ou é mandamento? É obrigação do cristão? Pregar o evangelho é obrigação. Ai de mim se eu não pregar o evangelho. Fazer obra de caridade, estender a mão para o irmão, hospedar um irmão que está passando dificuldade, que está sem ter onde dormir ou que está sem comer. Tirar o pão da minha boca e dar para o irmão. Isso é meritocracia? Nossa, vou receber galardão? Ou é meu dever cristão fazer isso? É nosso dever. Então eu não tenho mérito nisso. Ninguém será justificado diante de Deus por obras. Está escrito. Mas por que eu faço isso? Porque em mim habita o amor de Cristo. Então eu faço porque eu amo meu irmão. Quando eu oferto, eu faço com que a mão direita não veja o que faz a esquerda. Porque se eu estou fazendo isso para ser visto pelos homens, eu já recebi minha recompensa e eu não estou servindo a Jesus, eu estou servindo ao meu próprio umbigo, ao meu próprio ventre, a serpente de Gênesis 3, rastejando sobre o próprio ventre. Os irmãos estão entendendo? O que mais que a gente pode falar? Efésios capítulo 4, versículo 14, irmãos. Vamos ler lá.
Efésios capítulo 4, versículo 14. Versículo 13 também, ó. Até que todos cheguemos à unidade da fé. Unidade da fé. Paulo não estava falando para uma placa específica, não existia essa divisão de placas na época deles. Todas as igrejas, elas eram unidas e alinhadas, né? Embora eles fossem gentios, eles eram alinhados com Jerusalém. Na comunhão, Jerusalém não mandava em Corinto, nem em Éfeso, mas Éfeso e Corinto também não mandavam em Jerusalém. Só que Paulo nunca desrespeitou a autoridade apostólica de Pedro, de Tiago, de João, não. Mas Paulo foi lá e disse, eu também sou apóstolo. Eu também fui comissionado por Jesus Cristo. Eu não fiz parte dos 12 com vocês, mas Jesus me chamou e eu sou um nascido fora de tempo. Pedro nunca questionou a autoridade apostólica de Paulo. Pelo contrário, Pedro diz, então faz o seguinte, nós ficamos com aqueles que são da circuncisão e você vai para os gentios, querido. E Pedro nunca obrigou Paulo a obedecer Pedro. Se vocês lerem a carta de Pedro, eu acho que 2 Pedro, se não me falha a memória, vocês vão ver que Pedro ele elogia Paulo. E há alguns conhecimentos históricos de que quando Paulo estava para ser decapitado em Roma, Pedro também foi lá visitá-lo e cuidar dele. Pedro veio a ser martirizado depois de Paulo. Diferença de poucos anos de um para o outro. Provavelmente quando Pedro foi para Roma, ele já foi pego. Isso que eu estou falando, irmãos, é um conhecimento, talvez eu possa estar equivocado. Não vem ao caso. Eu só estou dando uma questão histórica aqui para o nosso entendimento. Versículo 14. Para que não mais sejamos crianças. Quem são as crianças? A gente acabou de ler lá em 1 Coríntios 3. Inveja, divisão, ciúminho, contendinha, tititi, pipopô, fazendo fuxico, fofoca, é criança. Você não é espiritual. Bote isso na sua cabeça. Ah, mas eu prego a Bíblia, eu oro em línguas, eu tenho revelação, terceiro céu, mas não tem fruto, querido. Você vai ficar. Mateus 7, 21 não falha. Você vai ficar, Jesus vai dizer, não te conheço. Porque Jesus não vai chamar ninguém por obras, Jesus vai chamar por fruto. Se você não tem amor, publicanos e meretrizes estão à sua frente no reino, aceite isso. Tá? Não sejam mais crianças atiradas para lá e para cá e carregadas por todo o vento de doutrina, pela artimanha e astúcia de homens que ficam à espreita para enganar. Quem é que engana? Quem é o espírito da mentira e do engano que veio para matar, roubar e destruir? Quando Jesus estava sendo confrontado pelos judeus, Jesus disse, vocês fazem as obras do vosso pai. Ah, mas nós não somos órfãos, nós temos um pai que é Deus. Mas se vocês fossem de Deus, vocês me ouviriam. Mas por que vocês não conseguem me ouvir? Porque vocês são do diabo e vocês querem satisfazer os desejos do diabo. Ele foi homicida desde o princípio. O que diz a Escritura? Todo aquele que odeia seu irmão é um homicida. Um homicida não tem a vida eterna permanente em si. Então quer dizer, se no meu coração existe orgulho, inveja, soberba, arrogância, se eu acho que só eu sei a verdade, se eu não sei ouvir disciplina de outros irmãos, se eu não sei ser corrigido, se eu não tenho humildade de ouvir a exortação de outros irmãos, eu não estou servindo a Jesus, porque Jesus é manso e humilde de coração. Eu estou servindo a outro espírito. E você tem que ser libertado dessa escravidão. Porque todo aquele que nega o filho não tem o pai. Quem é o anticristo senão aquele que nega o filho? O que significa isso? Aquele cristão que não é crucificado, aquele cristão que não é manso e humilde de coração, aquele cristão que não frutifica, que não ama o inimigo, que só tem comunhão com quem lhe trata bem e bate palminha, eu tenho notícia para te dar, você está servindo ao diabo, querido. Forte, né? Mas é a verdade. Me tornei vosso inimigo por vos pregar a verdade. Procuro eu agora agradar a homens ou agradar a Deus? Irmãos, nós precisamos tomar posse da vida eterna. E nós temos que parar de brincar de crente. Jesus está voltando, amém? Quem é que grita Maranata? Quem é que não vê a hora de Jesus voltar? Se você quer que Jesus volte, faça algo. Comece a frutificar para o reino. Tome posse do seu chamado ministerial. E comece a viver aquilo que você prega. Se você tem um chamado apostólico, irmão, não seja apegado ao pó. Não se preocupe em estar na vitrine. Vá, ide, pregar o evangelho do reino a toda criatura, para que o Senhor volte e cumpra todas as suas palavras e promessas. Porque o Senhor, Ele não quer que nenhum de nós pereça. É por isso que Ele não voltou ainda. Porque a igreja não está pronta. Mas, se a igreja não se aprontar, vai coxa. Vai sem um braço, vai sem um olho, mas ela vai subir.
A pergunta é, você vai subir com o Senhor? Ou você está apoiado em obras, achando que obra é fé? Porque se você crê realmente na palavra de Deus, comece a demonstrar com a sua conduta diária. Porque dentro da igreja todo mundo é santo. Mas no dia a dia, dentro de casa, se você não tem cuidado nem do seu, se você não tem paciência com a sua esposa, com seus filhos, com seus parentes, se você não tem amor, se você não sabe servir nem na sua casa, ah, mas a minha tia e a minha avó não aceitam e não acreditam. Talvez eles não aceitem e não acreditem porque não viu mudança em você. Você continua aquela velha criatura que eles se conhecem desde pequeno. Claro, irmãos, que eu estou pegando um pouquinho pesado aqui, mas é para dar um choque de realidade, porque a gente precisa amadurecer na fé. Você tem chamado apostólico? Deixa aí nos comentários se você é uma pessoa desapegada, se você tem um perfil de pregar as boas novas do reino. Lembrando que o reino de Deus, ele não é comida nem bebida, mas justiça, alegria e paz no Espírito Santo. Se você é uma pessoa justa, que não fica julgando os outros pela aparência, mas tem misericórdia, como diz o mandamento, se você perdoar, Deus te perdoará. Se você não perdoar, Deus não vai te perdoar. Isso é ser justo. Se você é alegre, se mesmo diante de situações negativas você procura encontrar virtude e você procura ter uma experiência de entendimento, de compreensão, de amadurecer no Senhor nas situações de tribulação, você é alegre no Senhor, e se você tem paz também com pessoas que não querem ter paz contigo, mas que você não revida mal por mal, mas você se mantém em silêncio e se entrega ao reto juiz, justiça, alegria e paz. Se você tem essas três coisas, você está no reino, parabéns, o Senhor vai te levar com toda certeza. Agora, se você não tem essas virtudes, eu tenho uma notícia para te dar, você está sendo enganado pelo querubim desempregado, pelo falso anjo de luz. Amém? Que Deus abençoe vocês e até a próxima aula.